Saudamos aos irmãos com a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Senhor, Tu sempre tens sido nosso refúgio. Antes de formares os montes e de começares a criar a terra e o universo, Tu és Deus eternamente no passado, no presente e no futuro. Tu dizes aos seres humanos que voltem a ser o que eram antes. Tu fazes com que novamente virem pó. Diante de Ti 1000 anos são como um dia, como o dia de ontem que já passou. São como uma hora noturna que passa depressa. Tu acabas com a vida das pessoas. Elas não duram mais do que um sonho. São como a erva que brota de manhã, que cresce e abre em flor, e de tarde seca e morre. Dá-nos agora muita felicidade, assim como nos deste muita tristeza no passado, naqueles anos em que tivemos aflições. Que os teus servos vejam as grandes coisas que fazes, e que os nossos descendentes vejam o teu glorioso poder. Derrama sobre nós as tuas bênçãos, ó Senhor nosso Deus. Dá-nos sucesso em tudo o que fizermos. Sim, dá-nos sucesso em tudo. Deus dos antigos, cuja forte mão rege, sustém os astros na amplidão. Ó soberano, excelso Criador, com gratidão cantamos teu louvor. Desde o passado foste nossa luz, sol que até hoje com fulgor reluz. Ser nosso esteio, guia e proteção. Tua palavra, lei e direção. Da guerra atroz, do crime assolação, dos tempos maus de um mundo em confusão, seja teu braço nosso defensor, nós confiamos sempre em ti, Senhor. Teu povo, ó Deus, assiste em teu labor, no testemunho do teu grande amor. As nossas vidas vem fortalecer, para o teu nome sempre engrandecer. Amém. Antigamente, por terem desobedecido a Deus e por terem cometido pecados, vocês estavam espiritualmente mortos. Mas a misericórdia de Deus é muito grande e o seu amor por nós é tanto que, quando estávamos espiritualmente mortos,
por causa da nossa desobediência, ele nos trouxe para a vida que temos em união com Cristo. Ouçamos a Boa Nova. Pela graça de Deus, somos salvos por meio da fé. Isso não vem de nós, mas é um presente dado por Deus. A salvação não é o resultado dos nossos esforços. Portanto, ninguém pode se orgulhar de tê-la. Em Cristo Jesus, temos o perdão. Amém. Por estarmos unidos com Cristo Jesus, Deus nos ressuscitou com Ele para reinarmos com Ele no mundo celestial. Deus fez isto para mostrar a imensa grandeza da sua graça, que é nossa por meio do amor que Ele nos mostrou por meio de Cristo Jesus. Louvemos a Deus. A começar em mim, quebra corações, para que sejamos todos um, como tu és em nós. A começar em mim, quebra corações, para que sejamos todos um, como tu és em nós. Onde há frieza que haja amor, Onde há ódio, perdão, para que teu corpo cresça assim, como a perfeição. A começar em mim, quebra corações, para que sejamos todos um, como tu és em nós. Onde há frieza que haja amor, onde há ódio,
maior. Não há Deus melhor. Não há Deus tão grande como nosso Deus. Não há Deus maior. Não há Deus melhor. Não há Deus tão grande como nosso Deus. Criou os céus, criou a terra, criou o sol e as estrelas. Tudo Ele fez, tudo criou, tudo formou para o seu louvor, para o seu louvor, para o seu louvor. Criou os céus, criou a terra, criou o sol e as estrelas. Tudo Ele fez, tudo criou, tudo formou para o seu louvor, para o seu louvor, para o seu, para o seu, para o seu louvor, para o seu louvor, para o seu louvor, para o seu louvor. Façamos juntos a oração por iluminação. Todos. Deus, estamos ouvindo Sua palavra, mais antiga que qualquer um de nós, porém ainda refrescante e com o poder de renovar e transformar. Deus, pedimos, por favor, abra nossas mentes e corações para abraçar Sua palavra. Abra nossas mentes e corações para abraçarmos uns aos outros e nos tornarmos um. Amém. Leitura do Antigo Testamento. Deuteronômio 34, versículos 4 a 12. E Deus disse a Moisés: Eu jurei a Abraão, a Isaque e a Jacó que daria esta terra aos descendentes deles. Estou deixando que você a veja com os seus próprios olhos, mas você não vai entrar nela. Assim Moisés, servo do Senhor Deus, morreu na terra de Moabe, conforme o Senhor tinha dito. Deus o sepultou ali, num vale que fica em frente da cidade de Bet-peor. Até hoje, ninguém sabe onde ele foi sepultado. Moisés tinha 120 anos quando morreu, mas ainda enxergava bem e tinha boa saúde.
Ali nas planícies de Moabe, os israelitas choraram a morte de Moisés 30 dias, até terminar o tempo de luto. Moisés havia escolhido Josué, filho de Num, para ficar no seu lugar. Ele pôs as mãos sobre a cabeça de Josué, que assim ficou cheio de sabedoria. Os israelitas obedeceram a Josué e cumpriram todas as leis que o Senhor Deus lhes tinha dado por meio de Moisés. Nunca mais apareceu em Israel um profeta como Moisés, com quem o Senhor falava face a face. Nunca houve ninguém que fizesse maravilhas e milagres como aqueles que Moisés, obedecendo à ordem do Senhor, fez no Egito contra o seu rei, os seus oficiais e todo o seu povo. Nunca houve outro profeta que fizesse os milagres e as coisas espantosas que Moisés fez com grande poder na presença do povo de Israel. Leitura do Novo Testamento. 1 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 1 ao versículo 8. Vocês sabem muito bem, irmãos, que a nossa visita não ficou sem proveito. Sabem também como fomos maltratados e insultados na cidade de Filipos, antes de chegarmos aí em Tessalônica. Fomos muito combatidos, mas o nosso Deus nos deu coragem para anunciar a vocês a boa notícia que vem dele. Aquilo que anunciamos a vocês não se baseia em erros ou em má intenção, e também não tentamos enganar ninguém. Pelo contrário, sempre falamos como Deus quer que falemos, porque Ele nos aprovou e nos deu a tarefa de anunciar o Evangelho. Não queremos agradar as pessoas, mas a Deus, que põe à prova as nossas intenções. Pois vocês sabem muito bem que não usamos palavras bonitas para enganar vocês, nem procuramos tapear vocês para conseguir dinheiro. Deus é testemunha disso. Nunca procuramos elogios de ninguém, nem de vocês, nem de outros. No entanto, tínhamos o direito de exigir de vocês alguma coisa por sermos apóstolos de Cristo. Mas quando estivemos com vocês, nós fomos como crianças, fomos como uma mãe ao cuidar dos seus filhos. Nós os amávamos tanto que gostaríamos de ter dado a vocês não somente a boa notícia que vem de Deus, mas até mesmo a nossa própria vida. Como nós os amávamos! Os fariseus se reuniram quando souberam que Jesus tinha feito os saduceus calarem a boca. E um deles, que era mestre da lei, querendo conseguir alguma prova contra Jesus, perguntou: Mestre, qual é o mais importante de todos os mandamentos da lei? Jesus respondeu: Ame o Senhor seu Deus com todo o coração, com toda a alma e com toda a mente. Este é o maior mandamento e o mais importante. E o segundo mais importante é parecido com o primeiro: ame os outros como você ama a você mesmo. Toda a lei de Moisés e os ensinamentos dos profetas se baseiam nesses dois mandamentos. Quando os fariseus estavam reunidos, Jesus perguntou a eles: O que vocês pensam sobre o Messias? De quem ele é descendente? De Davi, responderam eles. Jesus tornou a perguntar: Então, por que é que Davi, inspirado pelo Espírito Santo, chama o Messias de Senhor? Pois Davi disse: O Senhor Deus disse ao meu Senhor: Sente-se do meu lado direito, até que eu ponha os inimigos debaixo dos seus pés. Portanto, se Davi chama o Messias de Senhor, como é que o Messias pode ser descendente de Davi? Ninguém podia responder mais nada, e daquele dia em diante não tiveram coragem de fazer mais perguntas.
Esse capítulo 22 do Evangelho de Mateus traz como contexto uma discussão rabínica. Do método de discussão do rabi constava sempre uma sequência mais ou menos fixa. O rabi respondia a 3 perguntas e em seguida ele também interrogava. E é esse o método usado também por Jesus nesse capítulo. Se você voltar alguns versículos atrás, na leitura que nós fizemos, você vai encontrar Jesus primeiro sendo questionado sobre o imposto, depois ele é questionado sobre a ressurreição dos mortos, e no texto de hoje ele é questionado sobre o grande mandamento na lei e também conclui com a pergunta que ele faz aos seus adversários sobre ele mesmo, sobre o Messias. E portanto o que nós temos aqui hoje é a segunda e a terceira parte dessa discussão rabínica que era comum nas conversas entre os rabinos. Nesse texto específico de hoje, nós vamos encontrar um fariseu, intérprete da lei, questionando Jesus sobre o grande mandamento na lei. E é importante a gente entender o contexto disso para que a gente possa entender o significado da resposta de Jesus. Primeiro detalhe importante é que os fariseus constituíam a linha religiosa dominante em Israel. Eles não eram apenas um grupo de pessoas religiosas, eles não eram apenas pessoas que se envolviam com mais afinco, com mais dedicação à religião. Pelo contrário, eles queriam pôr em prática uma existência sob a lei e compreendiam a si mesmos como o verdadeiro Israel. Isso vem lá da época do pós-exílio, mesmo na época do exílio, quando eles mantiveram a identidade de Israel por meio da prática da lei, principalmente do sábado, e agora eles eram entendidos na própria vivência de Israel e na própria vivência do povo, como sendo aqueles que são mais dedicados, aqueles que constituíam a linha religiosa dominante em Israel. E óbvio, eles queriam que as pessoas seguissem a sua maneira de pensar, a sua orientação e fizessem como eles. E aqui nós encontramos um fariseu, intérprete da lei, questionando Jesus sobre o grande mandamento na lei. Na verdade, o que ele quer saber é qual é o mandamento que ao mesmo tempo resume tudo e que leva as pessoas a observar a toda a lei. E essa pergunta do intérprete da lei para Jesus tem como pano de fundo uma realidade bastante complicada. Por quê? Porque nessa época constavam-se 613 mandamentos na lei, dos quais 365 eram negativos, não faça isso, não faça aquilo, e 248 positivos, faça isso, faça aquilo. Mas todos eram julgados importantes e todos eram obrigatórios. E por isso, para todas as questões havia uma lei. E não é preciso ser nenhum gênio para perceber que o povo comum ficava perdido em meio a tantas leis. E a resposta de Jesus vem então de uma forma inesperada. A resposta de Jesus pinça de toda a lei 2 textos, um de Levíticos e o outro de Deuteronômio, e essa maneira de Jesus usar um versículo, um texto de Deuteronômio e um texto de Levíticos, junta ambos num novo mandamento. A resposta de Jesus demonstra que não existe, como desejavam os fariseus, um amor a Deus e outro amor ao próximo. Ambos estão ligados um ao outro. Só existe amor a Deus se existir amor ao próximo. E com isso, nós entendemos e percebemos que Jesus responde com a lei, mas reinterpreta esta lei.
Veja, a novidade do que Jesus traz não é o texto em si, os dois textos citados, eles já estavam na lei. A novidade é que pela primeira vez Jesus coloca esses dois textos juntos e cria um novo mandamento. E Jesus então aponta uma dimensão tríplice desse amor: amor a Deus, amor ao próximo, mas principalmente no amor a Deus, deve ser feito com coração, com alma e com entendimento. Amar de todo o coração, numa linguagem simbólica, apresenta a ideia de que o coração é o lugar da vida interna da alma, a região mais profunda do ser de uma pessoa. É ali, na compreensão judaica, que tem lugar a alegria, o temor, a dor, o amor, o desejo, a inteligência e o pensamento. Amar a Deus de toda a alma é sinal da vida. Se você voltar lá nos primeiros capítulos de Gênesis, você vai encontrar que depois de Deus criar o homem, soprou nele vida e ele então foi feito alma vivente. De toda a alma é essa ideia da alma como sinal da vida. Para os hebreus antigos, era simplesmente o ser vivo. E também era considerada como a fonte da vontade e dos sentimentos. E também a terceira parte dessa dimensão tríplice do amor, de todo o entendimento. O entendimento aqui pode ser entendido como o intelecto, como a razão, o conhecimento, sempre passando pela experiência. O conhecimento de Deus é a compreensão do amor divino experimentado, seja por meio da revelação, seja por meio da aliança, como era o caso do Antigo Testamento. O uso desses três termos tem um objetivo bastante claro: enfatizar que necessitamos amar a Deus de maneira integral. O amor a Deus passa pelo corpo, pela razão e pela emoção. E aí então Jesus acrescenta a esse primeiro mandamento um segundo. E a forma como Jesus apresenta essa junção do duplo mandamento do amor é que é totalmente nova. Somente Jesus apresentou esses dois mandamentos juntos, fazendo uma síntese da fé. E aqui é importante nós entendermos que o conceito de próximo que Jesus tinha era muito mais amplo do que era comum entre os judeus. Você vai encontrar o conceito de próximo desenvolvido por Jesus no texto em que ele fala do bom samaritano, texto que todos nós conhecemos e que mostra de maneira muito clara como a compreensão do próximo para Jesus era muito mais ampla do que aquela ideia restrita dos judeus, que era inicialmente para os do próprio povo, depois para os que eram forasteiros e finalmente para as viúvas e para os necessitados. Para Jesus, na realidade, o próximo inclui a todos, indistintamente. E portanto, o mandamento do amor que Jesus traz aqui passa a ser um novo mandamento, como nós vamos encontrar lá no capítulo 13 de João. Só há amor a Deus se existir amor ao próximo. E por isso nós podemos começar a entender o significado da pergunta feita por aquele fariseu que havia perguntado a Jesus sobre o grande mandamento da lei e mostrar como há uma diferença fundamental na compreensão do fariseu e dos fariseus em geral, que eram a maioria da compreensão religiosa da realidade, que se atinham às leis, aos deveres, às obrigações. Esse era o foco principal da compreensão que os fariseus tinham da lei. E agora a resposta de Jesus, que fala do grande mandamento do amor. O amor nunca é obrigação, o amor nunca é um dever, o amor nunca é uma lei, o amor é serviço desinteressado.
E a expressão externa ou exterior do amor jamais pode ser vista como dever ou como obrigação, e sim como satisfação e como prazer. E então nós encontramos Jesus afirmando a sua ética: o amor conduz para o estabelecimento da vida digna, por isso o amor ao próximo que atinge a todos. Essa primeira parte, que nós poderíamos dizer que é a terceira parte daquilo que nós chamamos da discussão rabínica, passa agora para a pergunta que Jesus faz aos fariseus. Depois de ser questionado, Jesus também interroga os fariseus. E o que ele faz? Ele pergunta: o que vocês pensam do Messias? De quem ele é descendente? E obviamente que a resposta é pronta e imediata. Lógico, todo mundo sabia que o Messias seria descendente de Davi, o grande rei de Israel, aquele que libertaria o povo de todos os seus inimigos e que ensinaria o povo novamente a viver na justiça e no direito. Veja, essa era a expectativa e essa era a resposta pronta dos fariseus. Mas a intenção de Jesus é demonstrar que a libertação do povo não viria pela ação de um rei guerreiro como Davi. A libertação do povo chega quando cada um assume o projeto de cuidado da vida, de cuidado pela vida, ao qual o duplo mandamento do amor que ele acabou de explicar e acabou de expor, nos impulsiona a praticar. E portanto a pergunta de Jesus, além de colocar os fariseus numa posição difícil, porque eles não souberam responder, Jesus usa aí o Salmo 110 para questionar os fariseus, ela também nos mostra qual é o objetivo de Jesus. Ele inverte o nosso olhar e faz com que a gente descubra que Deus quer que cada um de nós, pessoas chamadas para fazer parte do seu reino, sirvam a Ele e ao próximo em amor. A fé é sempre ativa no amor. E veja, é importante nós não nos esquecermos de que nós vivemos uma época em que amor não está muito na moda. O que mais está na moda nos nossos dias são os discursos de ódio. Você encontra em todo lugar esse tipo de discurso em que o outro, que pensa diferente, que vê as coisas de outra maneira, que tem outras prioridades ou que tem outras opiniões, é desqualificado e jamais alguém que deve ser amado. O discurso de ódio dos nossos dias mostra que nós não estamos entendendo como igreja o principal mandamento, o maior de todos os mandamentos dado por Jesus nesse texto. E não se esqueça, o que diferencia as pessoas cristãs das que não são cristãs, ou seja, das que se identificam como seguidoras de Jesus Cristo, é a vivência do amor. Havia um cântico antigo que dizia: pelo amor conhecido é o cristão. E essa é a realidade fundamental da vida daqueles que seguem o exemplo de Jesus Cristo. O nosso amor é sempre resposta ao grande amor de Deus. João diz isso na sua primeira carta, quando ele diz: nós amamos porque Ele nos amou primeiro. E é o amor de Deus quem nos capacita para este amor a Deus, tríplice, mas também o amor ao próximo. E por isso nós precisamos entender que somos justificados por graça e por fé para este amor, para a prática do amor que transforma. Num mundo como o nosso, um mundo capitalista, globalizado, consumista, parece que o amor a si mesmo parece imperar em primeiro plano. O eu hoje está em primeiro lugar. E Jesus então inverte esta ordem, colocando em primeiro lugar o amor a Deus e o amor ao próximo como a si mesmo.
Não podemos esquecer que o amor de Deus é sempre maior do que o nosso próprio amor. Pessoas humanas como somos, praticamos e vivemos um amor muito aquém daquele que Deus demonstra por nós. Somos pecadores que vivem da graça amorosa de Deus. E esse duplo mandamento do amor nos compromete com o cuidado com a vida, com a nossa vida, mas também com a vida do nosso próximo. Duas partes de uma discussão rabínica. A terceira pergunta feita a Jesus e a pergunta dele feita aos fariseus. Disso tudo, podemos perceber que nós devemos ser entendidos e compreendidos e vistos pela sociedade como pessoas que seguem o exemplo de Jesus. O que nos deve diferenciar é a nossa vivência do amor. Amor a Deus acima de todas as coisas, amor ao próximo como a nós mesmos. Que Deus possa abençoar a cada um dos irmãos e que nós possamos, olhando para esse texto, possamos reproduzir na nossa vida e na vida das nossas comunidades essa vivência do amor, sem a qual nós não estaremos agradando a Deus. Não como dever, não como algo para fazer com que Deus fique do nosso lado, mas como resposta ao amor que Ele demonstrou por nós, mandando o seu Filho para ser aquele que nos daria a vida, vida que deve ser vivida por meio do amor. Que Deus abençoe a cada um dos irmãos. Amém. No Espírito unidos somos um no Senhor. No Espírito unidos somos um no Senhor. Imploramos que um dia nos unamos no amor. Pelo amor conhecido é o cristão. Pelo amor conhecido é o cristão. De mãos dadas iremos, somos todos irmãos. De mãos dadas iremos, somos todos irmãos. Preparemos as novas que Deus guia a nação. Pelo amor conhecido é o cristão. Pelo amor conhecido é o cristão. Lado a lado haveremos todos de trabalhar. Lado a lado haveremos todos de trabalhar. Uns aos outros honrando, vamos nos respeitar. Pelo amor conhecido é o cristão. Pelo amor conhecido é o cristão. Glória a Deus, entoemos nosso Pai Criador. E louvemos a Cristo que nos veio salvar. E ao Espírito Santo que nos vem consolar. Pelo amor conhecido é o cristão. Pelo amor conhecido é o cristão.
Recebei a bênção. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, o ensino e as consolações do Espírito Santo estejam convosco, irmãos, hoje e para todo sempre. Amém.